Fala aí, Yazeiro, beleza? MD falando aqui. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo bem legal, aqui de uma ferramentinha muito interessante, que é o DocLink. Essa ferramenta aqui, ela é legal pelo aspecto do que? Como tá nessa imagem aqui, você pode perceber, ela consegue converter esses arquivinhos aqui, ó, né, para nós, então PDF, Doc, páginas HTML e assim por diante, né? Ele transforma isso em Markdown, JSON, consegue pegar as partes de tabelas que estão no arquivo, né? Consegue até pinçar a parte de imagens, né? Então ele é bem legal. Deixa eu ir aqui na doc dele, na parte inicial, no uso. Né? Então ele está mostrando esse exemplo aqui, ó, de um arquivo PDF. Você vai reparar que ele está na internet, né? E o que é legal é que ele consegue ler esse arquivo, né, que está na internet, aqui para nós, e pegar os valores que estão aqui dentro desse arquivo aqui. No nosso exemplo, eu peguei da internet um contrato também de arquivo de PDF, né? Então eu também vou colocar ele de forma local aqui no nosso projeto. Hoje eu vou estar utilizando o Google Colab, justamente pelo aspecto que ele permite, né, de forma gratuita aqui para nós, alterarmos, né, a runtime aqui do nosso projeto aqui e deixa a gente utilizar ele via GPU, né, o que vai ser legal porque vai deixar isso aqui bem performático para o que a gente quer fazer. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Legal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é de fato, né, trocar a minha runtime. Então eu vou fechar aqui para que você possa ver novamente onde eu estou indo, né? Então eu vou clicar aqui em runtime, aqui, e vou colocar aqui para ele trocar o tipo da runtime para mim. E eu vou colocar que eu quero a GPU. Ele vai dizer que vai desconectar, né, da máquina que ele está executando por debaixo aqui, no Google, né? E ele vai agora startar novamente para mim com o processamento em GPU. Vou dar um OK aqui para ele. Vou apertar aqui para salvar. E ele está agora conectando, né, para mim nesta máquina agora com esta configuração. Então, maravilha, né? Agora que eu já estou aqui com o ambiente, né? A gente pode começar a brincar aqui com o DocLink, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, vou vir aqui, né? Vou aqui no meu Google Colab, né? E vou falar para ele o seguinte, né? Vou colocar aqui, deixa eu voltar o zoom aqui em cima, né? O tipo texto, né? A gente coloca isso aqui para que a gente consiga achar mais fácil, né, o que a gente está executando aqui no nosso projeto. Então, clica-se duas vezes aqui. Ele é Markdown, né? Eu vou falar para ele aqui que esse aqui é um projeto de uso do DocLink, vendo um PDF, vendo um PDF. Aqui embaixo a gente coloca. O nosso projeto é responsável por ler PDF, internet, extrair o texto e então exibir. Então, basicamente é isso, né? Dá um enter aqui, fica fora e reparem que agora, né, ele está aqui bonitinho e vai estar aqui, ó, agrupado as células para mim, né, do meu projeto aqui. Isso aqui é muito importante. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir aqui a nossa célula, né? E a gente vai instalar o DocLink, tá? Então, para isso, a gente vai colocar aqui o pip install DocLink. Né? Nós vamos dar Ctrl Enter, né? E ele vai instalar aqui o nosso pacote. Legal, ele terminou aqui a instalação, né, do pacote. Eu vou limpar essa célula aqui. Então, aqui, né, ele limpa, né, essa saída aqui da célula, só para a gente não ficar com aquele texto ali em tela, tá? Ótimo, agora eu vou fazer as importações aqui do pacote, né, que a gente vai utilizar aqui. A gente vai, no nosso projeto, usar o OpenAI, a gente vai utilizar display para mostrar ele em HTML, vai utilizar o Panda, o PyPlot, aqui regex. Mas nesse primeiro momento, como a gente só quer fazer um teste simples aqui, eu vou basicamente pegar o que está aqui na documentação. Então eu vou vir aqui, colocar aqui, dar um zoom aqui, né? Então, carregamento dos pacotes, né? E eu vou utilizar primeiro aqui o próprio DocLink, né? Então, Ctrl Enter, ele vai carregar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui já uma nova célula para nós aqui do projeto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente o arquivo, perfeito? Que é source aqui. Para isso, eu vou colocar o
code aqui também, então vou colocar mais uma célula. Perfeito, aqui ele já terminou de carregar, demorou um pouquinho, mas foi. Vou colocar aqui. Para esse source aqui do nosso projeto, eu vou deixar aqui um input de texto, ou seja, eu vou pedir para o usuário me falar qual que é o arquivo, né, que ele vai ser utilizado. Não vou passar ele diretamente assim, né, então eu vou falar aqui qual é o arquivo e vou falar para ele que eu quero um input aqui, falando para ele informe a URL do arquivo. Perfeito? Então, vou dar o Ctrl Enter aqui e tá lá, né? Agora ele abriu um campo de input para mim. Eu vou pegar esse conteúdo, vou colocar ele aqui, né? Como eu sei, MD, que esse valor tá aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, colocar um code, vou copiar aqui, colocar ele aqui, né? E eu sei que ele tá aqui. Não necessariamente a gente precisaria estar verificando, né? Isso, mas aqui é só a título de curiosidade. Então eu vou deletar aqui, vou retornar aqui ao nosso projeto, vou pegar aqui a minha variável, né? Vou colocar ela aqui, né? Vou deixar o source aqui, ó, só para a gente ver. E ele tá lá, né? Então a gente sabe que tá tudo certinho. Eu vou dar aqui de novo para limpar e é isso daqui. Então agora eu vou criar mais uma célula, né? Aqui, onde eu vou de fato, né? Utilizar aqui a conversão deste arquivo aqui. Nesse momento, o que o Docklink vai fazer? Aqui, ele vai baixar um modelo, né? Vai analisar se eu estou utilizando aqui GPU ou CPU, né? Por isso que eu quis usar o Google Colab aqui, porque eu consigo usar uma runtime de GPU boa aqui para ler esse arquivo, o que torna mais ágil, né? O processamento do meu PDF aqui e o que precisa fazer de OCR em cima desse arquivo. Pra gente não ficar esperando aqui, eu vou pausar o vídeo. Bom, como você pode perceber, ele demora até um pouquinho para executar, né? Isso só nesse momento aqui de conversão, né? Porque uma vez que ele está convertido, né, já vai ficar bem mais rápido aqui para nós. Então agora, né, eu vou pegar aqui o que ele fez de conversão, que é da doc aqui, como está na documentação da biblioteca, né? E vou ver aqui. Então olha só que coisa incrível, né? Eu já consigo ver aqui, ó, o resultado em Markdown, né, do meu arquivo, né? E como eu havia mencionado, ele pode também ficar em outros padrões também, tá? Mas a gente vai utilizar aqui por hora o padrão mesmo do Markdown. Mas só para que não fique nenhuma curiosidade aqui sua, né? Se eu colocar aqui para ele, ó, export aqui to HTML, então eu consigo ver, né, que ele transforma para mim no HTML. Se eu falar para ele que eu quero um texto, né, ele vai deixar para mim um texto. Markdown é porque é uma forma legal de a gente passar para o nosso modelo. Como eu prometi, né, aqui, a gente vai tentar exportar aqui, né, desse arquivo aqui, algumas coisinhas legais. Deixa eu confirmar nesse arquivo do Docklink. Aqui, maravilha, ele tem, ó. Repara que ele tem tabela, né? Então a gente vai tentar pegar justamente, né, essa tabela que está aqui no nosso arquivo, né, e mostrar ela aqui em tela. Para isso, aqui a gente precisa fazer uma conversão dele agora para texto, né? Então aqui está o nosso primeiro exemplo, né? Então eu posso vir aqui, ó, dar como encerrado. Vou criar aqui um novo e vou falar que agora é leitura de tabelas. Então agora aqui eu vou ler tabelas e o resultado irá para o Pandas. Okay? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Daí que eu coloquei aqui, pronto, agora sim. Né? Então eu vou colocar aqui mais um código. Vou fechar aqui e legal, coloquei aqui, né? Então minha leitura de tabelas. Eu vou aproveitar das minhas células aqui que eu já processei aqui a conversão, né? Para que a gente não tenha que converter novamente aqui o nosso projeto. Que no caso é a doc aqui. Legal? Eu vou fechar ele aqui, vou vir aqui e vou colocar para ele o seguinte. Eu quero aqui para mim o texto extraído. Ele é doc aqui. Ponto. Export text. Então eu quero a parte do texto, né? Então agora eu tenho, né, o texto extraído, né? Para que não reste dúvidas, vou deixar ele aqui. Maravilha. Então aqui sabemos que temos um texto extraído e vou falar para ele o seguinte. Agora eu quero desse texto extraído, né? Descobrir uma segunda questão. Então assim, eu já sei que eu tenho texto ali do meu PDF. Agora eu quero ver o que eu tenho de dict, né? Então, ou seja, o que eu posso pegar, pensar desse meu arquivo.
Então eu vou falar para ele dados, aqui, dict, né? De dictionary. Vou falar para ele o seguinte, o meu doc ali, né? Aqui, eu quero que você exporte aqui para mim, então export to dict, né? Então agora eu quero ver os dicts. E vou falar para ele que os meus dados dict, eu quero as chaves. Então vamos ver o que tem aqui. Então, como a gente pode perceber, a gente tem esquema, versão, nome, origem, corpo, grupo, texto, imagem, tabela, valores das chaves de item, itens que tem formulário e páginas, né? Então a gente tem bastante coisa aqui. Mas o que a gente quer aqui é tabelas, né? Justamente pensar essa parte de tabelas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e falar para ele dados, né? Eu quero tables. Então vamos ver o que a gente tem. Temos aqui tabelas, perfeito? Essas tabelas aqui é o que estão no nosso arquivo, perfeito? Aqui não mostra muito o que a gente gostaria, né? Mas a gente sabe que ele tem tabelas aqui. Então eu vou limpar essa saída aqui, que a gente sabe que tem, né? Ali a tabela. E vou colocar aqui um código para eu verificar quantas tabelas foram encontradas, né? Então eu vou falar para ele print aqui. Vamos interpolar ele aqui, falar para ele que ele tem um total de tabelas. Melhor, né? Interpolar dessa forma não. Total de tabelas encontradas aqui, perfeito. E a gente vai passar para ele um length aqui, né? Então o que a gente quer saber é isso total, né? Só tem um detalhe aqui, né? Vamos ajustar aqui, né? Então, beleza. Agora sim, posso interpolar o meu length. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu quero saber o total aqui de dados das tabelas. Perfeito? Vamos colocar aqui. Eu tenho um total de tabelas aqui encontradas que são 3. Legal. Agora que eu sei disso, né, que são 3 tabelas aqui, eu vou pegar a primeira aqui só para que a gente possa trabalhar com a primeira tabela. Então, tabela 1 aqui, dados dict, né, então ele já até preencheu aqui para mim a IA do Colab aqui, né, o Gemini, e tá lá. Né, então eu sei que agora eu tenho uma tabela. Porém, eu preciso pegar dessa tabela, né, os grids delas ali, né, o grid dela, perdão, e os rows dela. Então, para isso, eu vou criar justamente uma grid. Aqui eu vou falar para ele que ele é da minha primeira tabela. Aqui. Vou pegar os dados dela, aqui, e o grid dela. Né? Isso daqui vai dar esse resultado aqui. Perfeito? Então, aqui a gente pegou essa primeira parte. Agora eu quero as linhas, né, dessa minha tabela. Vou falar para ele que eu quero as rows, aqui. E aqui eu vou falar para ele, ó, cell, aqui para mim, text, aqui. Vou colocar aqui um for para isso, onde cell esteja em row. Maravilha. E aí um for para row in grid. Maravilha. Então agora eu tenho as rows da minha tabela. Olha só que coisa legal. Aqui, né? Então já estou pegando aqui justamente, né, essa primeira parte aqui, ó. A CPU, a thread, aqui o Apple, vamos ver se ele tá lá. Tá aqui, Apple M3 Max, né? Porém assim tá meio feinho, né? Não tá legal ainda de visualizar isso daqui. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou importar o Pandas, né? Aqui. Eu ia colocar a importação aqui em cima, mas eu vou deixar ela... vamos deixar aqui só para manter um padrãozinho de todas as importações. Então eu vou colocar aqui mesmo, tá? Então eu vou importar o Pandas por aqui. Então eu vou falar para ele o seguinte. Importa para mim o Pandas, né? As PD, só para ficar mais fácil. Certo? Então Pandas PD, não precisa da pip install, porque o Google já tem isso aqui. E maravilha. Agora eu posso vir aqui e olhar essas tabelas aqui que eu acabei de informar aqui para ele. Perfeito? Também acho que é legal a gente já importar uma outra biblioteca aqui de exibição, né? Que vai ser o IPython Display. Perfeito? Isso aqui vai permitir uma visualização bonita dos nossos dados. Então eu vou colocar aqui para ele from Python com display. Eu vou usar Markdown no futuro, então já vou deixar aqui o próprio HTML e vou colocar também que eu quero display. Então apertei Ctrl Enter aqui, carreguei. Maravilha. Agora eu posso descer aqui no meu projeto, onde estão as minhas tabelas, né? E melhorar essa visualização. Então para isso eu vou criar um data frame agora, então df da minha tabela. Opa. A minha tabela aqui, ela é igual a pandas com data frame.
Estou criando um data frame do Pandas aqui. Vou pegar aqui rows, então ele já até preencheu aqui para mim, né? E as colunas ali também. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando a primeira linha como header da minha tabela, né? E vou falar para ele, ó, display aqui df table, no caso df tabela. Perfeito. Coloquei aqui e olha só que coisa legal e incrível. Já consegui tirar os dados lá da minha tabela que estava no PDF, né? E aqui eu já consigo dar uma olhada nesses dados que foram devolvidos aqui e até trabalhar com eles, né? Fazer um rename aqui, fazer talvez uma estatística básica dos dados que estão aqui. Então dá para fazer uma coisa bem legal com isso daqui. E vai ser exatamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Então já pegamos aqui esse dado da nossa tabela, né? E a gente vai brincar um pouquinho com ele aqui. Para isso, aqui como a gente quer fazer um pouquinho de estatística em cima desses dados aqui, acho que a primeira coisa interessante de se fazer aqui é justamente a gente plotar um gráfico, né? Então eu vou vir aqui, importar o matplotlib com o pyplot e splt. Facilitar o nome para nós aqui. Legal, então agora eu já tenho a capacidade de plot de gráficos aqui. Então, para isso, né, acontecer, nós precisamos, né, do nosso df table aqui, né? Então ele que vai ser o responsável por nos dar, né, esse plot aqui, porque ele é onde está o data frame. Maravilha. Dito isso, né, agora a gente vai falar para ele, então, df tabela ponto plot. Aqui a gente vai fazer um plot desses dados aqui. Vou dar um enter para facilitar. Vou falar aqui no eixo de x aqui, né? Dado que tem CPU aqui, né? Do M3 e da Intel. Então eu quero pegar esse primeiro cara aqui. Vou colocar aqui CPU para ele no x. E no y do meu gráfico aqui, eu vou colocar as informações aqui, né? Comparando, né, os TTS aqui. Então o que a gente está querendo comparar aqui? O TTS entre CPUs, né? Então no caso, 4 CPUs versus 16 threads, se ela é nativa ou não, né? Que é o que ele está devolvendo aqui nesse nosso data frame aqui. Então eu vou falar para ele que ele é um native aqui, TTS 4. Vou falar para ele que ele é um native, então aqui é a mesma coisa, né? Native aqui de 16. Vou falar para ele que ele tem um PyDF de TTS 4 e aqui um para 16. Né? Agora eu vou colocar o tipo do kind. O meu plot aqui ele é barra e vou definir a feed size, que é o tamanho, né, que ele vai ter para mim. Vai ficar 10 por 6, que é a sugestão que ele deu aqui. Vamos ver se vai ficar interessante quando ele plotar, né? Então, PLT, o plot aqui dos dados, né? E label, e ele vai falar para mim que é o tempo de TTS em segundo. O PLT Python aqui é a comparação de TTS entre CPUs e backends. E vamos então exibir o plot do nosso gráfico. Então colocamos aqui, ele deu um errinho aqui, deixa eu analisar esse erro aqui. Eu já analisei aqui o erro, né? É que eu estou usando as colunas aqui, mas eu ainda não renomeei elas, não tratei ainda, né? Então a gente precisa resolver esse primeiro problema aqui. Então para isso, né, eu vou corrigir aqui, né, as minhas colunas, também remover se elas estiverem duplicadas, né? Então df tabela e ponto colunas aqui, vou falar que ela é a primeira, é a CPU. Depois eu vou colocar os nomes aqui, né, das colunas para ganhar em time no vídeo, né? Eu coloquei elas aqui, tá? E agora que eu fiz essa primeira correção aqui, eu vou tirar esse código aqui por enquanto, aumentar ele, executar, feito. O meu código, tirar ele aqui porque ele não entendeu esse comentário. Perfeito. Então, def da minha tabela, aqui é o total de elementos ali, né, que ele tem, que ele está reclamando aqui agora, né? E aí, para corrigir esse problema, né, eu só executei aqui de novo, né, porque como ele está ajustando os valores, né, ele não vai conseguir entender que modificou aqui embaixo, tá? Então, foi só o ajuste que eu fiz aqui, ó. Então, maravilha. Então, vou colar aqui novamente. Desculpa, na verdade, eu vou retornar aqui, né,
o meu plot para que a gente continue o nosso ajuste aqui. Né? Então agora eu vou extrair, né, os primeiros números ali da célula, né, para que eu faça o rename da coluna, extraia e trate estes valores, né? Então aqui para ganhar em tempo de novo, eu já vou deixar pronto aqui, colocar ele aqui, né? Então agora sim, ó, eu tenho o native de TTS1 e eu tenho o meu segundo aqui do meu PyDef1 do TTS aqui. Então, dito isso, eu não vou ter todas as colunas, né? Então eu vou colocar essa daqui e essa daqui. As outras eu não vou tratar nesse momento, o vídeo está longo. Né? E agora sim, eu vou colocar ele para fazer um plot aqui. Então eu tenho a comparação de TTS entre CPUs e backends. Maravilha. Então tá aqui, né? Da Apple e da Intel. Então o que dá para perceber é que isso aqui já é bem poderoso, né? Eu já consegui fazer uma coisa bem interessante aqui, justamente com os dados que estavam naquela tabela, né? Então a gente pode perceber o quanto a gente consegue ganhar de poder, né? De colocar já o PyLing aqui, o DocLing, perdão, né? E todos esses ajustes que a gente está vendo aqui já com os plots, né? Então, de fato, vira uma coisa muito interessante a nossa brincadeira aqui. E aqui para fechar, né? Com essa primeira versão aqui, a gente vai fazer um heat map aqui de correlação, né? Para que a gente veja as relações entre tempo, throughput e memória, né? Que a gente está tendo dessas nossas CPUs aqui. Então, para isso, eu vou subir aqui, ó. Vou vir aqui e vou importar mais uma biblioteca aqui, que é a Seaborn CNS. Então, importei ela aqui. Maravilha, a gente já tem ela aqui. Vou colocar aqui no code e vou falar o seguinte: eu quero os valores numéricos, mas antes disso eu vou criar uma nova variável, para que não fique alterando o nosso data frame aqui. Eu vou pegar ele aqui, vou colocar ele agora como DF para manter o padrão que ele estava anterior ali. Vou vir aqui e falar para ele que eu quero as colunas numéricas aqui do DF com select os dtypes aqui. E eu quero que ele faça um include do tipo number. Então agora eu estou pegando as colunas numéricas, perfeito? Então estão aqui, ó. Então agora a gente tem, que é aquela nossa native de TTS1 e o Py DF1 TTS. Por que eu tive que fazer isso? Lembra que na primeira versão, quando a gente olha aqui, né, os TTS aqui, eles não estão, né, numéricos, né? Eles têm questões de segundo e segundo aqui. Isso não dá certo para fazer o plot, tá? Então, por esse motivo, a gente tem que fazer essa conversão, né, desse valor do Native Backend TTS e do Py DF1 Backend TTS para também virar, né, um numérico de float, né? Senão ele não vai funcionar. Por esse motivo, né, que agora a gente está conseguindo fazer isso. Perfeito. Agora, eu vou vir aqui e falar para ele o seguinte: eu quero um plot de uma figura aqui. Essa fig size que ele colocou aqui eu não achei legal, vou deixar 10 por 8. Essa sugestão aqui não está muito legal não. Vou falar para ele que eu quero, né, o meu HapMath aqui, então para ele fazer essa correlação para mim, né, dos valores. Então eu quero as colunas aqui numéricas e eu quero uma correlação, tá? Então é isso que ele está de que está aqui, correlação. Vou vir aqui para ele e vou falar para ele que eu quero uma anote do tipo true e o CMap ele já fez bonitinho ali para mim, né? Então esses são os parâmetros que eu coloquei. Se você tiver curiosidade sobre os parâmetros, você pode olhar na doc ou passar o mouse aqui em cima, né? Ou até quando você está escrevendo e ver a doc que ele está gerando. E aí, por fim, né? Ele já colocou um title aqui para mim, vou colocar aqui as colunas numéricas, né? Aqui e o show, né, para exibir. Então o próprio Gemini aqui, né, porque ele está sempre aqui no cantinho, está colocando isso para mim. Está aqui a minha matriz de correlação. Não está muito legal, né, porque ele tem uma correlação fraca ali, então fica um pouquinho estranha essa visualização, mas dá para ver o que a gente consegue fazer, né? Dá para explorar bastante os dados. Agora, para ficar mais interessante, tudo que a gente está fazendo no nosso projeto, nós vamos pegar um arquivo de contrato, de minuta de contrato. Esse arquivo foi um dos que eu encontrei primeiro na internet, então não tem nada assim super incrível e diferente nele, a não ser que eu peguei na primeira pesquisa que achei
no Google, tá? Todo esse projeto ele vai estar na descrição do vídeo, então você consegue pegar esse arquivo lá também. Então, maravilha. Dito isso, eu vou colocar justamente este arquivo no nosso projeto. Legal? Então, vamos lá. Eu estou com ele aqui numa pasta, eu vou trazer ele para cá. Ele está avisando aqui, né, que quando desligar o ambiente eu vou perder, né, esse arquivo, mas tudo bem, não tem problema. E ele está aqui, prontinho para ser utilizado. Maravilha. Então agora eu vou criar novamente um texto aqui, colocar para ele arquivo de contrato e é um arquivo de exemplo de contrato. Então aqui não tem muita criatividade no texto, é só para a gente conseguir fazer isso aqui. Legal. Então agora que a gente já está aqui prontos, né, para trazer o arquivo, vamos então ler esse arquivo. Para fazer isso, né, aqui eu vou chamar ele de arquivo, não é muito bom o nome da variável aqui, e vou colocar ele igual aspas duplas. Para que eu consiga ler aqui do Google Drive, eu tenho que apertar aqui o botão direito em cima, né, e copiar a path dele, né, então eu vou colocar ele aqui, perfeito? Agora eu vou falar para ele o seguinte, eu quero converter, né, então converter, nós já aprendemos isso, né, usando a Document Converter. E eu vou colocar aqui o resultado PDF é igual a o converter. Bom, converter ele para mim, né? Convert aqui. E aqui dentro eu vou passar para ele o arquivo. Ele já vou deixar aqui na sequência uma exibição, né? Para que a gente olhe o texto extraído seja igual ao resultado PDF aqui. Para melhorar, eu vou deixar aqui com document mesmo, para não ter que colocar ele aqui embaixo, né? E vou pedir para ele export. Bom, no caso aqui a gente quer ele em texto, né? Então export texto aqui e maravilha. Vou colocar ele para rodar, pausar o vídeo para quando o resultado já tiver sido finalizado dessa conversão. Legal, ele já converteu para mim. Vamos ver aqui, né? Tenho ele aqui. Só não exibiu porque eu não coloquei a variável aqui embaixo. Agora sim, né, eu tenho o meu contrato aqui convertido. Então agora nós vamos trabalhar, né, com esse dado aqui que a gente já o expôs, né, aqui, e a gente vai pegar alguns detalhes, né, deste arquivo aqui. Perfeito? Primeira coisa que eu vou olhar aqui nele são valores que ele tem e quantidades, né? Isso aqui é uma questão às vezes de você conhecer o arquivo, né, para saber o que você quer explorar, né? Então eu dei uma olhada aqui no arquivo, né, anteriormente para ver que análise que eu gostaria de fazer em cima desse contrato. Legal. Dito isso, então vamos então olhar os valores por item aqui, quantidade por item, né? E como a gente sabe, a primeira coisa é plotar, né? Então a gente vai plotar gráficos aqui. Então PLT em barra DF. Vamos ver aqui qual é o DF que a gente gostaria desse nosso arquivo aqui. Mas aqui tem um detalhe muito importante, né? Novamente, né? Eu estou querendo plotar o gráfico aqui sem fazer obtenção das colunas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é obter colunas antes de querer plotar, né? Então vamos fazer esse ajuste inicialmente aqui, né? Então antes de qualquer coisa, né? Vamos pegar as colunas, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu quero texto, agora eu vou pegar um data frame novo aqui, né? E vou colocar para ele o seguinte, esse cara aqui, do texto extraído, eu não quero perder aquele padrão inicial, caso eu precise voltar, né? Nele ali, vamos confirmar se ele está aqui, maravilha, nosso texto está aqui. E aí eu quero pegar agora cláusulas, né? Então agora sim eu vou começar a formar colunas, né? Do meu data frame, porque eu não tô com elas ainda preparadas, né? Então a gente vai começar a preparar. Como é um contrato aqui, então seria interessante a gente pegar as cláusulas desse contrato, né? Então eu vou colocar aqui, eu quero as cláusulas do contrato, eu vou colocar que eu quero uma regex aqui, então ele vai buscar aqui tudo. Já vou colocar a regex que eu já tenho aqui para as cláusulas, né? Desse contrato, para a gente ganhar tempo. Então deixei aqui, então ele está procurando tudo que tenha cláusula, né? Vamos importar a lib de regex, maravilha.
Tá importada. Agora a gente pode utilizar. Vamos ver aqui, né, se ele está conseguindo pegar as cláusulas. Então repare que ele pegou, né, as cláusulas aqui para mim. Né? Agora eu vou fazer um data frame dessas cláusulas aqui. Então ele vai se chamar df cláusulas é igual a pd data frame das minhas cláusulas aqui. E a coluna aqui, o nome que ela vai ter, eu vou chamar ela de cláusula. Né? Vamos ver o que isso aqui formou. Então olha só, eu tenho um data frame agora, né, do meu dado de cláusula, né? Então agora eu tenho uma tabela, né? Vamos dizer assim. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tratar, né, essa informação aqui, garantir, né, que ela não tenha espaços estranhos na informação que a gente acabou de gerar. Então eu falo para ele que ele aqui é df agora da cláusula. Eu quero pegar df cláusulas aqui. Ele está propondo aqui, mas não é bem isso que eu quero fazer não. Deixa eu tirar até aqui. Ok, beleza. Então agora eu quero fazer um strip aqui, stripe aqui, dessa minha string. O que isso aqui vai formar? Uma limpeza da minha string. Maravilha. Então, olha só que interessante. Agora eu já tenho. O que eu vou fazer, então, na sequência é mostrar, né, aqui o total de cláusulas, né, que eu tenho no meu contrato. Então eu vou falar para ele, print aqui para mim, total cláusulas é um len aqui, o df underline cláusulas. Maravilha. Então, deixa eu ver aqui o que ele reclamou. Aqui, né? Estava errado. Maravilha. Então, agora sim. Então, o total de cláusulas aqui são 16, né? Então, olha só que legal. Eu já consigo agora ver esse tipo de questão ali no nosso contrato, né? Então, muito legal, né? Ver quantas cláusulas tem no contrato. O que agora eu vou fazer, né? Eu vou começar algumas outras colunas aqui, né, que eu quero olhar. Então, vamos dar um exemplo. Se é um contrato, imagine que eu gostaria de saber quantas vezes apareceu o contratante, a contratada, o pagamento, a multa, a entrega e a garantia, né, desse meu contrato. Então, a gente vai criar mais uma aqui, mais uma célula aqui e vou falar para ele quais são as palavras-chave que eu quero buscar. Então, palavras-chave aqui. Né? Eu já vou colocar aqui a lista de palavras, né, que eu vou buscar, que eu até mencionei aí já, né, contratante, contratada, pagamento, multa, entrega e garantia. E agora eu vou falar para ele a frequência, né, é igual p, texto, upper, aqui para mim, vamos colocar aqui um count de p, que eu estou querendo saber a frequência, né, iterando em p, onde tiver palavras-chave. Né? Então aqui ele vai trazer para mim a frequência, né? Então olha só, são 14, 21, 14, 13, 13, 12, né? Então aqui já tem uma coisa interessante aqui. Só que é legal a gente mostrar isso num data frame, né? Para ficar mais bonitinho aqui a coisa. Então eu vou criar, né, o df de frequência aqui para mim. Ele é um pd data frame. Vou colocar que ele é uma lista aqui, né, das frequências. Tivesse sugestão, ok, só tem um detalhe aqui, né? Aqui é termo que eu vou querer colocar e aqui a frequência, né? Então vamos ver aqui se está tudo certinho. Tá lá, né? Então contratante, frequência 14, contratado 21, pagamento 14, multa 13, 13 e 12. Legal. Então agora que a gente já conseguiu chegar em colunas, né? Seria interessante finalmente o plot, né? Que a gente ficou de fazer. Então, vou abrir aqui uma célula para ele e vou falar para ele o seguinte, df da frequência, e eu peguei, plota para mim, em barra, o x é termo e o y é frequência. Então, não quero legenda, né, no meu plot, poderia estar, mas eu vou tirar por plt title aqui é frequência e termos no contrato. E vamos exibir isso, plt show, e temos aqui, né, agora mais bonitinho, né, a frequência. Então, ó, contratante, contratada, pagamento, multa, entrega, garantia. Agora a gente consegue visualizar essa informação. O que muda aqui se eu tirar, né, caso esteja curioso, né, é que ele vai mostrar essa legenda aqui da frequência. Eu tirei porque, como já é, né, um termo versus frequência, aqui a gente já está colocando frequência do termo, acho que não precisaria, né, dessa questão aqui. Maravilha! Vamos explorar mais um pouquinho, né, esse nosso projeto aqui.
Vamos olhar agora quantas vezes tem a questão de prazo, né, aqui. Então, prazo em dias úteis, prazo dia ou dias que tem nesse contrato, né? Então, para isso, a gente vai colocar aqui para ele prazos é igual e final. Eu já vou colocar minha regex aqui, né? Já está preparado para ganhar em tempo, né? Eu coloquei minha regex aqui. Vou falar para ele que é no texto e ignore case, né? Aqui para mim. O que isso aqui gera, MD? Vamos ver. Prazos. Aqui eu tô sem nada de prazo, né? Mas é importante porque a gente na sequência vai montar um resumo do nosso projetinho, né? Mesmo que a gente não esteja pegando ainda, ele vai pertencer, né? Aonde? DF. Prazo, então já vou deixar aqui os prazos desse cara. PD, vamos ver o que ele montou. Prazo, coluna, prazo. Aqui eu só vou ajustar para que ele vire essa aqui de prazo. Então, legal, não tem nada, mas não tem muito problema aqui. E agora sim eu vou construir um resumo, né, disso que a gente aprendeu até agora. Então eu vou falar para ele que ele é o resumo. Vou abrir aqui e vou colocar para ele total cláusulas, len, def cláusulas, legal. Vou tirar aqui, vou falar para ele que eu quero menções a contratante, né? Quantas vezes isso aconteceu? Então texto ponto upper count contratante, ele colocou a contratada. Vamos ver o que ele já gerou aqui, se não está com nenhum bugzinho. Olha só, não tá. Então eu tenho aqui, né, esse meu resumo. Agora vamos pedir para ele então menções a multa, né? Quantas vezes isso aconteceu aqui? Texto upper count multa, parece ok. Aqui, legal. Menções de entrega. Ele colocou essa opção, não tinha feito, o próprio Gemini fez aqui. Só vou colocar aqui então quantidade de prazos, bem do meu prazos. Vamos ver se ele tá ok, não tem nada. E aqui, quantidade de valores. Valores eu não vou colocar, vamos deixar até aqui que acho que já tá bom. Então quantidade de prazo, maravilha. Agora o que eu vou fazer? Um def desse resumo, né? Um data frame. Então def do resumo é igual a pd, data frame, lista, aqui para mim, resumo os itens dele, e aí eu vou informar para ele as colunas, né, que eu quero. Então eu quero item e quantidade. Vamos ver como ficou. Tá lá, itens e quantidades que ele tem disso, né? Então menções a contratante, menções a contratada, menções a multa, menções a entrega, quantidade de prazo, né? Então tá ficando legal, só que assim não tá interessante de visualizar, né? Então o que a gente precisa fazer novamente? Plot, né? Então vamos plotar essa questão. Então, def, resumo, aqui é um plot de barra, deixa eu ver, ele colocou item, quantidade, legenda false, maravilha, resumo do documento. Essa palavra aqui que ele sugeriu eu não achei interessante não. Então vou colocar aqui resumo quantitativo do contrato. Né? Então, maravilha, vamos ver o plot ali, ó, do resumo quantitativo do nosso contrato, e tá lá, né? Total de cláusulas, menções a contratante, menções a contratada, e assim consecutivamente. Então isso aqui tá ficando bem interessante. Agora que a gente aprendeu isso tudo, né? Então, ou seja, fizemos uma análise exploratória básica aqui dos dados, né? Que a gente tinha desse contrato. Vamos pegar essa informação. Então aqui imagine que você já aprendeu, né, ali o que tem nesse contrato, e a gente quer colocar o quê? Um agente, né, em cima deste contrato, nos ajudando a resolver, né, os problemas que o cliente vai ter quando estiver conversando com este contrato, né? Então para isso, então arquivo do contrato, a gente já aprendeu sobre ele. A gente vai criar mais um aqui e a gente vai criar o agente de contrato, né? Então, esse agente é responsável por dar informações sobre contratos para o cliente. Então, é isso que ele vai fazer agora. Então, maravilha. Primeira coisa, né? Como a gente vai passar a ter um LLM aqui, não seria interessante, né, a gente passar algo sem fazer um pequeno trabalho, né, de divisão de texto, né? Muito parecido com o que a gente faria quando tivesse um reg aqui, né, fazendo split ou chunk dos dados para jogar essa informação, né? Então
eu vou criar uma função que divide esse texto, né? E vou falar para ele qual que é o tamanho que eu gostaria que ele tivesse para essa questão. Legal? Então vamos lá, eu vou criar essa função de divisão de texto, né? Então ele vai se chamar dividir o texto. Então ele recebe o texto, ele recebe o tamanho. Eu vou colocar ele no tamanho de 500. Vou falar para ele que eu quero que as palavras dos textos sejam explicadas aqui para mim. Após ele fazer isso, eu quero montar os blocos, né? Aqui disso, blocos é igual. Vou abrir aqui os blocos e vou colocar para ele join aqui nessa string aqui e vou falar para ele eu quero palavras. Tivesse a sugestão dele palavras e tamanho for i range de 0 lei palavras. Incrivelmente ele já está com a solução aqui, né? Então já fez aqui para mim o return dos blocos, né? Uma vez feito isso, eu vou vir aqui, né? E vou falar para ele o seguinte: blocos de texto é igual a dividir texto do dividiram o texto, né? Que a gente vai colocar aqui agora, né? Então vamos aqui deixar ele como texto extraído. O tamanho aqui talvez não precisasse passar, mas eu vou colocar só de forma didática aqui, né? E vamos colocar aqui o bloco de texto. Nosso resultado tá aqui, né? Separadinho. O que é legal é que isso aqui já é uma forma de se pensar em como você estaria fazendo um reg, né? No futuro de uma informação, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora. Mas repare que ele tá aqui, né? Com os bloquinhos de texto, né? Conforme a gente vai precisar para o nosso LLM. Então, vou dar um clear aqui, maravilha. E agora eu vou colocar aqui um pacotinho chamado getPath, né? O que ele faz? Quando a gente colocou o input de texto, né, para obter as outras vezes, o campo estava aberto, né? E como a gente vai colocar uma informação de chave, né, da OpenAI aqui, não seria interessante você deixar isso aberto, né? Então, vou colocar aqui API key igual a get path digite sua chave da OpenAI. Então agora a gente vai importar, né, de fato, o getPath. Vou abrir aqui, subir aqui, deixa eu dar um clear aqui nessa saída aqui, né? E a gente vai importar o getPath aqui. Então from getPath import getPath. Aqui no nosso projeto, eu vou clicar e repare que ele está pedindo e olha só, tá pedido. Então o que eu vou colocar aqui? A minha chave da OpenAI aqui. Legal, né? Então minha chave está aqui, está pronta para ser utilizada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever de fato, né, o nosso agent aqui, que vai entender, né, como basicamente conversar com o nosso contrato lá. Então aqui, eu abri ele que ele tem um client, aqui da OpenAI, API key é igual a nossa API key. Repara que ele está reclamando, né, que não tem a OpenAI, então a gente vai lá novamente importar aqui. Então eu vou falar para ele que agora eu quero from da OpenAI e a gente importa a OpenAI. Maravilha. Então agora a gente já tem, né, a OpenAI importada aqui. Opa, from OpenAI importa. Talvez seja alguma coisa escrita ali errada. Então agora aqui, né, é o nosso client aqui, OpenAI notified. Provavelmente a gente vai precisar aqui instalar. Na verdade não precisou não, tá escrito errado. Vamos ver aqui, era o finalzinho aqui, ó. Então OpenAI, era aqui o problema. Então assim, agora tá certinho, legal. Então, dado que a gente já fez o client, né, a gente precisa então fazer uma pergunta. E para isso a gente vai colocar outro input, né? Então pergunta é igual input aqui, faça uma pergunta. Maravilha. A resposta eu vou deixar em dois padrões aqui. Eu vou deixar ele tanto HTML quanto Markdown, né? Então primeiro eu vou colocar aquele HTML, tipo de resposta. O prompt eu já escrevi ele, né? Então eu só vou colar aqui e vou falar o que eu fiz. Então você é um assistente especialista em contrato, responda a pergunta baseada no seguinte contrato, né? Que é o texto que a gente pegou lá daquele contrato. Estruture a resposta, destaque o nome de pessoas em negrito, destaque cargos e títulos em itálico, destaque entidades contratante, contratada em cat log, se houver valores monetários, coloque.
Se houver datas, coloque. E a pergunta. Né? Legal. Fizemos isso, então vamos colocar aqui a resposta, né, do nosso modelo, né? Aqui é do client chat. Conditions, e ele colocou aqui para mim já, create, né? Aqui eu vou utilizar o 4.1 mini e aqui eu vou escrever nas mensagens de instrução uma relay do tipo user e uma content com o nosso prompt aqui, legal? Fizemos isso daqui, podemos fechar e vamos pegar então o resultado, resposta, choices 0 message ponto, legal? Aqui é resultado. Eu vou colocar ele aqui só para a gente ver pela primeira vez sendo executado, tá? Então eu vou colocar quem é Sônia. Então vamos colocar aqui o que ele vai fazer. Lá no nosso contrato, né, tem a Sônia, tá vendo? Ó? Sônia Maria Fernandes Amaral, né? Isso porque no contrato existe essa questão. Posso vir aqui novamente. Nosso contrato fala sobre o quê? Vou fazer uma pergunta aqui para ele. Ele está analisando. Realmente essa pergunta aqui é bem mais complicada para ele. Eu vou dar uma pausa aqui. Legal. Colocou aqui o resultado, né, que ele teve. Resumo do contrato, do que ele fala. Mas está bem feio, né? Essa exibição. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar primeiro para ele exibir aqui no padrão Markdown. Perfeito? Como eu já tenho esse código, aqui de ganhar, vou colocar aqui, tá? O que eu fiz foi obter, né, o resultado, se ele for Markdown, e exibir ele, a pergunta que foi feita e a resposta do cliente usando o display que a gente já importou. Aqui em cima, eu vou trocar para Markdown. Agora, vou executar, ele é Sony, deixar nosso modelo executar aqui, resultado, e agora a gente exibe ele aqui embaixo, né, bonitinho. Reparem como ficou legal, né? Então, quem é Sônia, a resposta ali, e o resumo, né, aqui sobre a Sônia. Legal. Agora, eu vou tirar esse resultado daqui, eu vou mudar para HTML, fazer a mesma pergunta, quem é Sônia, vou já executar, e na sequência eu já vou deixar preparado um código aqui para ele exibir em HTML. Então eu já vou colocar ele aqui e explicar o que eu fiz aqui. Então eu limpei o resultado, né, a questão de ser o HTML ou Markdown ali, resolvi, né, essa quebra aqui dizendo que eu vou colocar BR no estilo HTML, coloquei um estilo bem simples aqui, né, nesse meu conteúdo que eu desejo exibir. Coloquei a pergunta aqui e o resultado aqui. E na sequência pedi para exibir como HTML. Perfeito? Vamos ver aqui o resultado. E olha só que interessante, né? Tá, agora, pergunta, né? Quem é Sônia? Ele fala, né? Sônia é a secretária de administração do Conselho Nacional do Ministério Público do CNMP, ou seja, a representante do contratante no presente contrato. Ela está escrita como brasileira divorciada e tem algumas informações aqui, não são verdadeiras, né? Mas são interessantes sobre o documento ali. Então, chegamos, né, ao final do nosso projeto. Como pode perceber, é bem legal o que a gente conseguiu fazer aqui. Então, a gente pegou um contrato, iterou sobre ele, olhou as tabelas que tinham no início. Depois a gente fez uma análise exploratória, chegou a uma conclusão do que tinha no contrato. E depois que a gente entendeu tudo isso, nós criamos um agente, né, em cima desse contrato para perguntar sobre ele. O que é legal aqui, dá para perceber, é que poderia ser diversos contratos, né? Então a gente poderia pegar aquela informação, né, quebrar esses diversos pieces de contratos, salvar essa informação e depois colocar o nosso modelo em cima perguntando. Se você chegou até aqui e gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante aqui para mim, e deixe na descrição o que você gostaria de ver. É isso, um grande abraço do MD e valeu!